Não importa como eu fale e os detalhes que eu vá trazer, algumas pessoas não vão entender esse vídeo. Essas pessoas vão continuar chamando, rotulando, dizendo que trata-se de complexo de vira-lata. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre isso, sobre a questão do brasileiro no exterior, o brasileiro que está pensando e se estruturando para sair do Brasil, o mesmo aquele que está viajando, que passa por um momento de crítica, uma crítica pensada, dirigida ao Brasil. E aí, toda vez que essa crítica é feita, os menos incautos rotulam, ou os rotulam, ou nos rotulam, como pessoas dotadas de complexo de vira-lata. Eu sou uma pessoa naturalmente crítica, eu sou muito crítico, sou um cara crítico. Eu gosto muito de estudar e a razão para a qual eu dedico tanto tempo estudando é justamente essa, é desenvolver e aguçar o meu senso crítico. Portanto, eu recebo diariamente aqui no canal o rótulo de vira-lata, o homem do complexo de vira-lata. Moro fora do país e tenho esse aparentemente complexo. Nós vamos falar sobre isso de maneira mais técnica, que é a característica aqui desse canal. Você que está chegando agora, não conhece aqui o De Fora para Dentro, esse é um canal dedicado a falar sobre a vida fora do Brasil, sobre o processo imigratório, fala sobre as questões burocráticas, dá dicas, e também fala sobre viagens, já que nesse processo de morar fora do Brasil, faz 15 anos que eu moro fora do Brasil, já morei em 5 países diferentes, tenho 3 nacionalidades e já visitei 81 países, então tem bastante informação para a gente trocar. Uma maneira que você tem de ajudar o nosso trabalho é deixando o like, se inscrevendo no canal. Deixando o like, esse vídeo passa a ser recomendado. Se inscrevendo no canal, o canal passa a ser recomendado. Também nos ajuda. E, sobretudo, há uma maneira mais direta de você ajudar, se tornando membro aqui do De Fora para Dentro. Tá aqui embaixo o botãozinho de membro. Você entra numa comunidade fechada, onde pessoas, brasileiros, espalhados pelo mundo inteiro, trocam informações a respeito de morar fora do Brasil. Desde a preparação até a questão de visto, oportunidades, salários, questões relacionadas com moradia, enfim. Essa é a essência do canal e você pode se ajudar nos ajudando. Considere virar membro aqui no De Fora para Dentro. Eu vou soltar nossa vinheta de abertura, é o tempo ideal para você deixar o seu like, se inscrever no canal e, quem sabe, virar membro se você quiser nos ajudar de maneira definitiva. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Eh, a pessoa fora do Brasil, o brasileiro que está fora do Brasil, normalmente desenvolve um senso crítico mais aguçado pela distância, pelo privilégio da distância. A distância permite um afastamento emocional das questões brasileiras e permite que você aguce e critique e, obviamente, aumente o seu repertório intelectual. Você saindo do Brasil, você começa a conhecer um sistema de transporte diferente, um sistema de saúde diferente, um sistema emocional diferente, a relação entre as pessoas, o acesso à informação, tudo isso passa a ser algo muito mais, digamos assim, disponível para você. Ou seja, o distanciamento ajuda você a se tornar mais crítico. Nós falamos aqui no canal, também há uma outra possibilidade que refere-se ao processo de romantizar aquilo que acontecia no Brasil, que é a diminuição do senso crítico. Ou seja, o brasileiro fora do Brasil, ele pode ir por 2 caminhos bastante distintos. Um, aguçar a parte crítica e outra, romantizar as questões relacionadas com o Brasil, ou ocasionalmente até as 2 coisas, tá, um pouco das 2 coisas. Mas normalmente é uma distinção normal, os especialistas, os experts, falam em 2 vertentes diferentes. Mas eu quero, mergulhar aqui numa discussão mais profunda da diferença entre ser uma pessoa crítica e o complexo de vira-lata. O complexo de vira-lata é uma expressão que foi eternizada pelo escritor fanático por futebol, Nelson Rodrigues, e está ligado diretamente relacionado com o futebol. Ele não foi criado, ele foi eternizado a partir do uso dessa expressão depois da perda da Copa de 50 no Maracanã, quando o Brasil perde para o Uruguai 2-1, 2 gols, do uruguaio Didia virando o jogo, o Brasil jogava pelo empate. E aí
O Brasil, no geral, passou por um momento de autodepreciação. Se autodepreciava, nada no Brasil prestava. O Brasil criou essa expectativa de utilizar o futebol como um instrumento de promoção nacional e o Brasil não teve sucesso nesse processo. Então, criou-se a contrapartida disso foi um processo de destruição, de autodifamação, o que é diferente de desenvolver claramente uma crítica realista, construtiva, baseada em fatos, factuais. Morar fora do Brasil, como eu disse, permite observar o país com objetividade e menos interferência emocional. Você olha para o Brasil mais distanciado e com mais repertório. Então você consegue entender, por exemplo, que as relações interpessoais no Brasil, não só nas grandes cidades, mas nas cidades menores, também são muito ruins. Ah, mas lá no interior de não sei aonde, no interior de Goiás é diferente, é menos violento. É, mas há outros problemas e a tolerância a esses problemas é muito maior do que em grande parte dos países mais desenvolvidos. E essa visão crítica que o imigrante desenvolve com relação ao Brasil, não é um abandono emocional do Brasil, você não está se desligando completamente do Brasil, você simplesmente tem uma compreensão mais clara dos problemas brasileiros e você começa a entender porque muitos brasileiros acabam saindo do Brasil. Como eu disse, o complexo de vira-lata é um processo de autodepreciação e é passivo. Então, por exemplo, o brasileiro não serve para nada. O brasileiro nunca vai conseguir fazer isso. Eu não acredito nisso. Vocês não me viram e não me verão falar nada com essas características aqui no canal. Não faz parte aqui desse canal e eu acho isso, na verdade, uma grande bobagem. Agora, é diferente, por exemplo, de você falar: "Olha só, eu saí do Brasil porque o Brasil é um país violento", e alguém responder: "Não, não, não, todos os países são violentos". Não, pô, desculpa parceiro, não dá pra comparar. Ah, tem violência em todos os lugares? Tem, mas não dá pra comparar a violência que você encontra no Brasil com a violência que você encontra, sei lá, na Suíça, não dá pra comparar. E aí como imigrante, com um canal no YouTube falando sobre isso, é importante essa visão para trazer uma discussão e uma compreensão realista sobre os problemas que o Brasil passa, de uma pessoa que está de fora e fala: "Ó, este é um problema que precisa ser enfrentado, resolvido". Um dos exemplos que eu gosto muito de citar quando eu falo sobre isso, é o exemplo do brasileiro como homem gentil, né, o homem cordial, que também é uma expressão, que foi retirada de um livro do Sérgio Buarque de Holanda, chamado Raízes, de 1930 agora eu não me lembro, 36 ou 38, não me lembro. E aí tem uma coisa interessante, na verdade a expressão utilizada pelo autor, o Sérgio Buarque de Holanda, era o seguinte: "O brasileiro é um homem, no geral, cordial". Cordial vindo do coração, um homem emocional que coloca a emoção na frente da razão, inclusive causando instabilidade e pouca cordialidade no sentido da gentileza, inclusive. Mas esse conceito, ele foi empacotado, distribuído nacionalmente como um homem gentil, um homem cortês, o brasileiro é gentil, e a gente ouve essa ladainha, inclusive aqui no canal, nos comentários. Não, o brasileiro é o povo mais gentil do mundo. O brasileiro não é o povo mais gentil do planeta. Esqueçam isso. Isso virou um mito para suportar essa suposta gentileza brasileira, o que prejudica muito a avaliação dos problemas reais do Brasil. E quando uma pessoa de fora do Brasil comenta criticando, as pessoas reclamam. Um outro exemplo que eu dou é o exemplo de, criticar a sua avó, né. Você pode falar mal da sua avó, mas você não vai aceitar ninguém mais falando mal da sua avó. Você é a única pessoa capaz de falar mal da sua avó.
É importante a visão do imigrante, a visão da pessoa que mora fora do Brasil e apresenta uma crítica construtiva, ou de repente não é nem uma crítica construtiva, porque não tem uma solução, mas aponta um problema factual. Essa pessoa muitas vezes briga com pessoas, argumenta conceitualmente com pessoas que nunca saíram do Brasil. Por exemplo, nos comentários sobre a Dinamarca, no vídeo que eu fiz sobre a Dinamarca, naquele vídeo, os comentários falam o seguinte: "Não, eh, você é uma pessoa que não deveria ter saído do Brasil, o Brasil é o maior país do mundo". Eu não falo naquele vídeo, em nenhum momento, que o Brasil é melhor que a Dinamarca. Eu apontei os problemas da Dinamarca, mas o brasileiro disse: "Não, não, não, o Brasil é o melhor país do mundo". É preciso perguntar por um imigrante, né. O imigrante, por exemplo, venezuelano, do Haiti, o nigeriano, da Namíbia. "Vem cá, o Brasil é de fato o melhor país do mundo para você?" Porque essa era a minha situação na Dinamarca. É assim que a gente vê. Eh, então quando o estrangeiro não, desculpa, o brasileiro imigrante fala mal do Brasil, não é necessariamente simplesmente falar mal, é estabelecer uma crítica. É diferente do complexo de vira-lata. O complexo de vira-lata é aquele que diz que, além da crítica, fala: "O brasileiro nunca vai resolver, o Brasil é um lixo, o brasileiro não serve para nada, o brasileiro é imprestável". Não é isso. Não é isso que eu faço. Muito pelo contrário, porque senão eu diria isso de mim mesmo, porque apesar de ter outros 2 passaportes, eu sou brasileiro. Opa, sou brasileiro. Eu brigo contra os estereótipos, acho que todos os brasileiros, inclusive dentro do Brasil, deveriam brigar, não alimentar o estereótipo, não alimentar o estereótipo. Então, um caso um caso extraordinário, né. Eu namorei essa menina que eu tinha morado alguns anos nos Estados Unidos, voltado para o Brasil, começou a trabalhar na mesma empresa do que eu. Depois de uns meses a gente começou a sair e começamos a namorar. E a gente estava inclusive pensando em morar nos Estados Unidos, fomos nos Estados Unidos juntos. Eu não me lembro agora se eu fui a trabalho e ela se encontrou comigo ou se a gente foi junto. Eu acho que eu fui a trabalho e a gente se encontrou lá. E nós fomos visitar os amigos dela. Aí, né, fomos visitar os amigos, ela vai no som e coloca lá pra tocar um pagode. Eu viro pra ela e falo: "Meu, você nunca ouviu pagode na sua vida? Que é isso?". "Ah, não, mas aqui, fora do Brasil, eu ouço pagode". Eu falei: "Que coisa patética". Não falei, mas pensei, né. Que coisa patética, que coisa. Aqui eu ouço, você não ouve lá, mas por quê? Aí eu falei: "Mas por que você vai aqui?". "Ah não, pra mostrar que eu sou brasileiro". Eu falei: "Meu, que". Enfim, essas mudanças, né, que as pessoas passam, a gente precisa compreender de alguma maneira e entender como as pessoas estão construindo a sua crítica ao Brasil, né. Ela, por exemplo, ela romantizava em alguns não queria voltar para o Brasil, ela estava no Brasil, depois ela voltou para os Estados Unidos, ela não queria voltar para o Brasil, mas romantizava algumas coisas do Brasil, que falava: "Meu, você enlouqueceu, bateu a cabeça na pedra, bebeu água de enxurrada. Não é possível que você realmente fale isso do Brasil". Enfim, e também, e como vocês sabem, né, aqui no canal, a intenção não é idealizar o exterior. Não, o exterior é melhor que tudo, não, muito pelo contrário. Tem vários vídeos aqui no canal falando que é difícil, que é para um certo tipo de pessoa, não é para todo mundo. Esse certo de pessoa não é uma pessoa de maior poder aquisitivo ou menos poder aquisitivo, é uma pessoa que está disposta a se submeter a algumas coisas que não se submeteria no Brasil. Eu tenho orgulho de, por exemplo, não ter uma empregada. Eu acho, cara, eu não consigo entender ainda hoje, no século, eh, 21, 2025, as pessoas: "Não, preciso de uma empregada". Como assim, cara? Não, a gente aqui se vira, né. O país não tem essa estrutura para ter um um serviçal. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, né. É diferente de uma faxineira, né, diferente. A gente também não tem aqui, mas no Brasil, quando eu falei serviçal, existe ainda aquela figura, daqueles profissionais que estão, eh, ainda
mantém um regime que vem lá do século retrasado, de dormir na casa e ser um ser meu, isso não existe mais, não pode existir. Mas enfim, isso é uma questão minha, né. Eh, Identificar os problemas não é abandonar a origem, não é depreciar e não é ser vira-lata. Mas como eu disse, como eu sou muito crítico à violência do Brasil, como eu sou muito crítico à maneira como os brasileiros se tratam no geral, né, geralmente, a tolerância à violência do Brasil, a tolerância à corrupção que existe no Brasil, a corrupção interna, né, que muita gente as pessoas toleram um certo nível de corrupção com elas na lida diária delas, muita gente aceita isso. Então eu sou muito crítico a isso, mas, isso não quer dizer que eu não seja brasileiro, e eu não quero dizer que o brasileiro não tenha a capacidade de mudar esse perfil. Eh, Ser crítico, tá, ser crítico não é pessimismo. Ser crítico é estabelecer, através dos fatos, uma lista de problemas que precisam ser resolvidos. Então, você que é brasileiro, que mora fora do Brasil, fique atento a algumas questões importantes. Primeiro, não, de maneira alguma, se coloque em posição de inferioridade. Você carrega consigo os problemas que o seu país tem, mas você não é o seu país. Então não é porque o seu país tem altas taxas de violência que você é violento. Isso faz o menor sentido. Muitos corruptos no Brasil não significa que você seja corrupto. Se você passar a aceitar que você não conseguirá se desenvolver, que você é corrupto, que você é violento, aí sim você tem um complexo de vira-lata e você precisa eliminá-lo, porque o complexo de vira-lata, não é positivo. O complexo de vira-lata não é positivo. É positivo um senso crítico aguçado, que não vai lhe permitir romantizar o Brasil, nem se estereotipar, você virar o estereótipo do brasileiro, né? O malandro, ou esperto, ou que acha que todo mundo é otário, né? Porque tem muito brasileiro que sai do Brasil e fica falando assim: "Pô, os neozelandês é tudo otário". Na Dinamarca, por exemplo, eu conheci um brasileiro que era assim: "Não, o dinamarquês é muito otário, pô". Os caras são otários, os caras não precisam tomar os cuidados que um brasileiro normal precisa no dia a dia. É assim que funciona. Enfim, esse vídeo é para rechaçar essa ideia de que, eh, eu tenho alguma questão de algum viralatismo, não tenho viralatismo nenhum, mas para reforçar que eu sou um cara crítico e continuarei sendo, criticando o Brasil, criticando morar fora do Brasil, elogiando o Brasil quando for preciso e criticando morar fora do Brasil e elogiando quando for morar fora do Brasil, sempre que for possível. Eu tenho a opção de morar no Brasil e eu tenho a opção de morar fora do Brasil, em países diferentes. Eu optei por morar fora do Brasil, portanto, é de se imaginar que eu prefira e vá ter mais elogios ao morar fora do Brasil do que morar no Brasil, obviamente. Senão, eu estaria no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É importantíssimo que vocês comentem aqui. Vocês são vira-latas, vocês já passaram por momentos vira-latas, vocês identificam esse viralatismo, ou vocês não, são críticos, ácidos, ou vocês estão romantizando o Brasil, ou vocês estão precisando sair do Brasil desesperadamente para ganhar essa visão crítica. Comente aqui embaixo, é importante pra gente. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal, considere a possibilidade de patrocinar esse vídeo. Você pode patrocinar esse vídeo aqui no superpixfc@gmail.com, fazendo um pix pra gente. Eu chamo do Pix do Arredondamento. O que é o Pix do Arredondamento? Imagine que você tenha R$ 114,33 na sua conta. Faz um Pix de R$ 14,30. Arredondas, aí você fica com R$ 100 lá na sua conta e ajuda o canal. E também vire membro aqui do De Fora para Dentro. Entre na nossa comunidade, entre no nosso grupo fechado do WhatsApp. Vamos trocar informações. Estava até agora, nesse minuto, falando com a galera de lá. Conto com vocês para ajudar esse projeto a continuar crescendo. Criar conteúdo é muito difícil e esse canal,
para continuar a existir, tem que crescer, dependo de você. Grande abraço, até o próximo vídeo.